Retomando aqui o versículo de número 10, falando da prototeon e a pericorese, tá, gente? Eu peguei essa expressãozinha de dança de roda, gente, que é para poder entender, tá? É para poder entender. Senão você não vai conseguir entender o que eu estou querendo passar. Deixa eu botar aqui assim de azul. Uma hora dentro. É nesse inteirinho que eles se tornam um. É nesse inteirinho que eles se tornam um. Tá? Por quê? Porque ele vai falar o que o pai disse para ele falar. Ele vai viver aquilo que o pai quis que ele vivesse. Ele vai realizar aquilo que o pai quis que realizasse. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se ajunta com Cristo se torna um só com ele. É uma pericorese. É um prototeon. Por quê? Porque eu vou deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para fazer aquilo que ele quer. Vou deixar de viver aquilo que eu quero viver para viver aquilo que ele quer viver. Eu vou renunciar a mim para poder fazer aquilo que ele deseja, fazer aquilo que ele quer. Tá? Vamos lá. Versículo 10 de novo. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai. Aí agora você vê, você observa. Olha o versículo 10. O Filho vai dizer que o Pai está nele. Aí agora o Filho vai dizer que ele está no Pai. Olha a pericorese aí. Eu tenho que até colocar isso aqui, escrito aqui, ó. Prototeon. Tá vendo aqui? Conseguiu pegar? Vou repetir de novo. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ao menos por causa das mesmas obras? Vou repetir. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você observa que até agora está falando do Pai e do Filho. Pai no Filho e o Filho no Pai. Tá? Mas, a grosso modo, nós não estamos descartando o Espírito Santo. Tá? Porque faz parte todo desse conjunto aqui. Tá? Versículo 13. E tudo quanto pedistes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Gente, se ele fosse a mesma coisa, por que você vai pedir no meu nome, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado? Tá conseguindo pegar? Então, são textos que as pessoas não estudaram isso aqui e acabam metendo os pés pelas mãos. Pegando textos, tirando do seu contexto. Ainda que seja um contexto imediato. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos.
e eu rogarei ao Pai. Se ele e o Pai é a mesma pessoa, por que ele vai ter que rogar ao Pai? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Vê se o seu Consolador está com C maiúsculo ou minúsculo. Maiúsculo. Porque não fala de pessoas, não fala de coisa terrestre. Fala de quem? Espírito Santo. Fala de quem? Espírito Santo. Eu quero botar aqui, Consolador, Espírito Santo, gente. São coisas simples, simples. Para mim, mas eu tenho certeza que muitos não ouviram, nunca falaram sobre isso aqui, ó. E se você nunca ouviu falar sobre isso aqui, quando você ouve um cara falando que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, você acaba acreditando. Por quê? Porque eles vão pegar esses textos aqui e você vai ver, pois é, rapaz, ele disse para Tomé, né? Ele disse para Tomé, tu não sabe para onde eu vou não? Tomé, eu sou o caminho. Aí depois ele disse para Filipe, tu estás tanto tempo comigo que tu não conhece o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então ele e o Pai é a mesma pessoa. Mas quando você vai descortinando, você vai ver que a linguagem de expressões é Jesus dizendo, cara, o que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou vivendo, é porque o Pai quis que eu vivesse. Eu não estou fazendo nada de mim. Tudo que eu estou fazendo é porque Ele quer. Ou seja, eu represento o Pai. Se vocês me verem, alabarácia, vocês vão ver o Pai, porque eu estou representando o Pai. Por isso que você, a Bíblia chama você também de representante do céu. Porque no teu bairro, no teu serviço, na escola, na faculdade, quem olhar você tem que ver alguém que representa o céu. Porque você não fala as suas palavras, mas você fala aquilo que o céu quer que você fale. É só você ver. Quem não é crente, eu estou falando a grosso modo, quem não é crente e for no mercado e ver dois crentes do manto conversando, o cara não entende nada. E aí, vaso? Como é que tá, profeta? E aquele manto? E aquilo foi mistério. Alguém consegue entender? Que negócio é esse de manto e mistério? Ou seja, é uma linguagem diferente, tá? A grosso modo, né? Que essa seja a linguagem. É a grosso modo, tá? Para que você possa entender, tá? Por quê? Porque a gente, pega isso aqui. Nós, temos que falar diferente. Não é porque o mundo fala que a gente fala. Nós temos que andar diferente. Não é porque o mundo anda que a gente anda. Nós temos que fazer diferente. Não é porque o mundo faz que a gente faz. Tá? Nós representamos o céu. Então é isso que ele está dizendo. Se você olhar para mim, cara, você vai ver o céu. A pergunta é, alguém consegue ver o céu em você? Vou botar aqui, vamos. Alguém consegue ver você como representante do céu na terra? Alguém consegue ver você como cristão? O que é cristão? É um pequeno Cristo. É alguém dizendo assim, poxa, para mim ter uma ideia de quem Cristo é, eu olho para aquela pessoa ali, uma pessoa honesta, uma pessoa de índole, de caráter, uma pessoa transparente, ilibada, enfim. Prossigamos aqui. 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Veja bem, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, porque Cristo estava consolando os discípulos. Portanto, ele vai dizer na sua oração sacerdotal, Pai, eu já não estou mais no mundo. E ele estava no mundo. Eu já não estou mais, a visão dele já estava fora. Já não estou mais no mundo. Enquanto eu estava com eles, eu guardava em teu nome. Então ele está espécie de consolador. Porque quando a gente pega essa expressão aqui, consolador, e traz para os nossos dias, o que você pensa, consolador? Para te consolar, para te acalmar. Tá vendo? Essa é a ideia que a gente tem. Um consolador, alguém para te acalmar, alguém para te consolar. Só que a expressão consolador é alguém que guarda, que protege, que dá guarida, que alivia. Eu vou ficar até vocês entenderem aí. É aquele que guarda, que protege, que alivia.
que realiza, que satisfaz. Essa é a expressão consolador. Ele está dizendo, enquanto eu estava com eles no mundo, eu protegia. Ah, irmão. Protegia tanto que Satanás pediu Pedro. E ele não permitiu, porque ele protegia. Guardava. Eu guardava em teu nome. Não pegar esse texto já. Eu guardava em teu nome. Então a palavra consolador é essa. Aquele que guarda, aquele que protege, aquele que cobre. É a mesma expressão lá do Bereshit, lá de Gênesis. E o Espírito guardava, pairava sobre a face das águas. Porque esse Espírito aqui, ele não muda, ele é imutável. O mesmo que se movia, que guardava, que pairava lá, é o mesmo que se move, é o mesmo que guarda, é o mesmo que paira aqui também. Essa expressão pairar é como se uma galinha está protegendo os seus pintinhos, para que nenhuma ave venha e o arrebate das suas asas. Essa é a expressão de pairar. É forte, não é? Isso é muito forte. Vou ler de novo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco Para sempre. Oh, gente. Isso aqui eu sei que alguém tem que falar. Esse Consolador aqui, ele vai ficar para sempre. Eu não sei de onde o pessoal tirou essa ideia. Se o cara pecar hoje, a expressão de Deus vai embora. Veja bem, eu não falo de pecado de estimação. Tá? Não falo de pecado que a pessoa cultiva. Gente, porque pecado nós pecamos toda hora. Somos pecadores, rapaz. Eu vou pontuar algo aqui que é chocante. Deus não tem problema com os nossos pecados. Sou eu que tenho. Por quê? Porque os meus pecados me afastam dele, mas não afastam ele de mim. É só você voltar para o Éden. Onde teve o início do pecado foi aonde? O início do pecado foi aonde? Deixa aberto aqui. Deixa aberto aqui. Vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Abre no capítulo 3 de Gênesis. Abre lá em Gênesis capítulo 3. Vou nem colocar. Quer que coloque aqui o texto? Ou não precisa? Não, porque eu vou colocar. Vou colocar porque é para quebrar essa utopia que a igreja adotou. Que não tem embasamento bíblico. Dizer que o cara pecou, o Espírito Santo de Deus vai embora. Das duas, uma. Se isso tiver certo, o Espírito Santo de Deus não é onisciente. Por que eu vou vir habitar na Jéssica agora, se daqui 2 minutos ela vai pecar? Eu vou ir, mas daqui a pouco ela vai pecar. Eu vou ir e vou ficar nessa. Opa, ela pediu perdão, eu voltei. Ih, ela pecou de novo, saí. Ih, ela pediu perdão, voltei. Ih, ela pecou de novo, saí. Portanto, isso foi algo que nos apresentaram de forma ameaçadora. Vê se você lembra antes. A gente não conseguia nem orar direito, cara. A gente primeiro falava, Senhor, meu Deus, perdoa meus pecados, Senhor, minhas falhas, sabe? Não que seja errado. Mas a gente orava dessa forma e levantava depois de dizer amém, com a mente pensando, a minha oração nunca vai ser ouvida. Porque eu sou pecador, porque eu sou falho. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, não quer dizer que você não tem que pedir perdão pelos pecados. Tá? Mas quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Jesus disse, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no mais alto dos céus. Tá? A nossa tradução diz Pai nosso que está nos céus. Ou no céu. Só que no grego original está assim, Pai nosso que está no mais alto dos céus.
que é o Eporâneo. Venha a nós, aliás, Pai nosso que estás no mais elevado céu, santificado seja o teu nome. Porque a oração, ela é uma conversa. E é uma conversa que começa com louvor, porque louvor é elogio. Eu estou elogiando que Deus está acima de tudo e de todos e que o nome dele é santo. Não que tenha pecado o nome dele, mas por conta de Jesus, isso foi alcançado por mim, que foi Cristo que me alcançou, o nome dele é santo. Aí eu vou dizer, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no mais altos céus. Porque não é a terra que manda no céu, o céu é que manda na terra. Aí eu vou começar a pedir o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Aí eu vou dizer, perdoa as nossas ofensas. Você vê que Cristo não coloca a ofensa primeiro. Porque Cristo, Deus, o Espírito Santo, sabe que a gente erra pra caramba. E quando ele veio morar aqui, quando ele veio morar aí no teu coração, ele não veio enganado não. Ele não chegou e falou assim, rapaz, me enganaram, hein? Rapaz, que bagunça está dentro desse coração aqui, gente. Ele não veio enganado não. Ele veio ciente de quem você era. Porque a escolha dele não partiu da terra. A partir de um plano antes da terra. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Aquele que dantes conheceu, a este predestinou, a este chamou, a este justificou e a este glorificou. 5 estágios. A que antes conheceu, antes do mundo. A esses predestinou, aí vem para a terra, chamou. Como ele sabia que você erra, que eu erro, somos pecadores, ele vai enviar a graça para nos justificar. E logo após, nos glorificou. Começou na eternidade e terminou na eternidade. Começou no céu e terminaremos lá. Começamos em cima, terminaremos em cima. Começamos em Deus, e vamos terminar em Deus. Terminar grosso modo, que não termina, que é eterno. Tá? Então você precisa entender isso aqui. Você precisa entender, tá? Vamos lá. A aula já está indo embora, já é muita coisa. Vamos lá. Se a gente não falar isso, não quebrar esses tabus, tá? Veja bem, uma observação aqui. Eu não estou fazendo apologia ao pecado. Tá? Porque pecado gera morte. Tá? E dependendo do pecado, gera morte eterna. Tá? E se morrer nessa prática do pecado de estimação, sabe que é o lago de fogo. Tá? Não estou falando disso. Eu estou falando que quando o Espírito Santo veio, ele sabia quem você era. Ele não chegou enganado. Poxa, me iludiram e não chegou enganado. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que na primeira dispensação veio o Pai. O homem se distanciou de Deus. Deus enviou seu Filho, que foi o caminho, que foi a ponte que nos leva de volta para Deus. E depois veio o Espírito Santo. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, ele há de concluir. Fica tranquilo. Talvez você está olhando o seu estado agora, mas o céu eterno está dizendo, fica tranquilo, pô. Eu tô com uma reforma em você. E ele vai concluir a obra que ele começou na sua vida. Vamos lá, Gênesis, vamos lá. Oh, Jesus, Gênesis. Eu ainda tenho que ler ainda 2 Coríntios 5, não li ainda. Gênesis 3. Vamos ler a partir do versículo 7, é isso? Deixa eu ver. A partir do versículo 7. Do 7 até o... Vou ler até o 15. É uma leitura a grosso modo, sabe? É uma leitura rápida, mas olha que revelação tremenda está aqui, ó.
Capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Eu poderia ler do 6. Deixa eu ler do 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, olha o perigo. A árvore, ela viu, ela teve a percepção, na visão dela, que aquilo era bom para comer. Você está entendendo? Cara, tu nem comeu. Tu não sabe nem o gosto, mas tu já está conseguindo ver que é bom para comer. Agradável aos olhos. Porque ela só vai ver se é boa para comer porque agradou os olhos dela. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. A gente perde as minúcias. Comeu com ela. Essa expressão mostra que estavam juntos. Aí, é rápido. A gente vai fazer um paralelismo entre dois textos. Entre essa que eu tenho em mãos, que é a Almeida Corrigida Fiel, atualizada. E eu vou pegar aqui uma mais antiga, que é de 1611, que é do rei James, King James, que vai dizer assim: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Comeu com ela. Se fosse algo depois ele comeu, mas comeu com ela. Essas minúcias é muito importante a gente pegar, porque mostra que estavam juntos, que comeram juntos. Ela primeiro, depois ele, mas estavam juntos, um do lado do outro, um próximo do outro. Tá? Então foram abertos os olhos de ambos. Para você ver, estavam tão juntos que comeram basicamente juntos com ela, que os olhos foram abertos juntos. Deu para tentar entender? Viu como é que essas coisas, se a gente não parar com calma, a gente perde? Porque senão podia. Primeiro os olhos dela se abriu e depois dele. Não, os olhos foram abertos juntos. Porque foi simultâneo. Entendeu? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso aqui é muito bom de pontuar. Tá? Isso aqui foi a ideia que eles tiveram, porque a árvore era boa para dar entendimento. Esse entendimento aqui, a priori, esse apontamento aqui, essa inclinação aqui é satânica, é diabólica. Por quê? Porque eles vão cozer folha de figueira. Eles vão matar uma folha, que você sabe, se a folha sair da sua origem, ela morre. Então ele tira a folha e coloca no si e faz avental. Ou seja, avental só tampa a frente. Ou seja, viver de fachada. Pela frente é uma coisa e por trás é outra. Só que é um apontamento também porque é para Cristo. Como seria a remissão do pecado dele. Alguma coisa teria que morrer para poder cobrir eles. Mas não era folha, algo transitório, algo esporádico. Foi a folha que tampou. Mas a folha que está verde hoje no avental, amanhã já está seca, amanhã já está murcha e automaticamente vai se deteriorar. Ok? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui não. Tá? Mas a comunicação que tinha aqui antes da queda não era língua estranha não, tá, gente? Me desculpa, tá?
Desculpa, mas eu vi um vídeo ontem que a minha esposa me mostrou que me deu até só Jesus, tá? Porque a linguagem do céu não é verbal. A linguagem do céu é no espírito. Por isso que Paulo diz assim, ó, ainda que eu fale a língua dos anjos, essa língua dos anjos ali não é dom. Não é o cara tá falando ontem, que é meu labalabassúria, né? Aí Deus vinha para Adão, nada a ver, gente. A língua dos anjos, ali, quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, está falando línguas espirituais, porque anjos é espírito. Tá? É isso que Paulo está querendo dizer. E aí também não é línguas estranhas de dom, que quem fala em mistério somente com Deus. Tá? E também não é glossolalia, não é idioma também não. Tá? My life, my love forever, não é nada disso não. Tá? Enfim, existem línguas que é de idioma e existem línguas que são línguas estranhas. Nós vamos estudar sobre isso também. Porque quando a pessoa fala que essas línguas estranhas que nós pentecostais falam são glossolalia, são idiomas, aí a gente entra em parafuso porque você está entrando em contradição com a Bíblia. Porque se for idioma, qualquer pessoa da terra que conheça o idioma, o dialeto tem que entender. Mas a Bíblia faz questão de dizer, não vou falar agora, mas a Bíblia faz questão de dizer que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo e fala em mistério somente com Deus. Somente com Deus. Nem os anjos o entendem, nem um homem muito menos entende. Tá? Então, deixa abaixo por enquanto. Mas a gente vai chegar lá ainda. Eu gosto dessas coisas. Meu nome é polêmica. Vamos lá. Falta quanto aí, vida? Ô, glória. Vamos lá. Falta? Meia hora, beleza. 20 minutos. Versículo 8. Olha o que diz. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e se escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você observe que antes desse texto aqui, o texto bíblico vai dizer que Deus sempre descia na viração do dia. Sempre Deus descia na viração do dia para poder estar com o homem. Eu vou pegar até esse texto aqui, para a gente poder fazer um paralelismo de um com o outro. Deixa eu ler só para a gente poder, a guisa de introdução, capítulo 2, versículo 18. Ele disse Deus, ele disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal, vou repetir, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Então você vê que Deus os trouxe a Adão, você vê que tem um relacionamento ali. Para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente. E isso foi o seu nome. Você vê a mente de Adão. A mente de Adão, a ciência comprova que uma mente humana, ela tem dispositivo sensor de armazenamento, mais de 15 mil computadores ligados junto. Imagina Adão catalogando, nomenclaturando o nome de todos os animais, um por um. Imagina. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-lhe Adão, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui rapidinho.
essa expressão serão, tio, é um apontamento para o futuro. Não é quando o marido casa com a mulher que se torna uma só carne. Impossível. O homem continua sendo o homem e a mulher continua sendo a mulher. Não são uma só carne. Eles só serão se eles tiverem um filho. Porque aí o gene do homem e o gene da mulher está no filho ou na filha. Você pode procurar no filho do casal ou na filha. Lá vai ter o gene, o DNA, tanto do pai quanto da mãe. Tá? Porque esse apontamento aqui, o homem vai unir a sua mulher e serão uma só carne, muitas pessoas aplicam em palestras de casais, mas aplica de forma errada. Desculpa. Alguém tem que falar, tá? Enfim, vamos voltar pro texto. Tá? Estraguei a palestra de casais de vocês, hein? Ô Jesus, vamos lá. Vamos ler o versículo 8 de novo. Ouvi a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais de toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da tua mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Só um adendo aqui, rapidinho. A grosso modo, Deus tinha ciência que Adão tinha comido do fruto? Sim. Pela sua soberania? Sim. Se Adão desobedeceu, comeu, pecou. Deus deixou de ir ao encontro de Adão por conta do pecado? Não. Porque, gente, isso que eu posso falar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não é acidente de salvação, é plano. É plano de salvação. Tá? Essa ideia que criaram na tua cabeça, que a cruz é a de Barrabás, que esticaram a mão de Jesus que é a de Barrabás, gente, isso é tudo conversa fiada. Tá? A cruz não é a de Barrabás, a cruz é a de Cristo. Tá? Por quê? Segundo a lei de Dário, ou de Dario, quem proferisse uma palavra contra o templo, a casa dessa pessoa tinha que ser derribada e tinha que pegar uma coluna dessa casa, que antes não era concreto, antes era madeira, que era coluna, pegar a madeira dessa casa, derrubava a casa, pegava a madeira dessa casa e com essa madeira fizesse a cruz. Vou falar só rapidinho só, tá? Para vocês ficarem curiosos, a gente poder ir avançando nos estudos. Maria ficou sem casa. Porque da cruz em que Cristo estava, não era de Barrabás, foi da casa de Maria. Portanto, na cruz, Cristo olha para Maria e para João e diz assim, ó, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E diz a Bíblia que desde aquela hora e desde aquele dia, João fez com que Maria morasse na sua casa. Ela ficou sem casa. Isso fica para outra matéria. Nós estamos falando sobre isso aqui. Vamos lá, isso aqui, tá? Pegamos isso aqui. Então a gente vê, vamos voltar lá para João 14. Ô Jesus, João 14. João 14, versículo 16. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Espera a vida abrir. Para que fique convosco
Versículo 14. Não, aliás, 14:16. Para que fique convosco para sempre. Ué, não é só até você pecar, não? É até você pecar. Se você pecar, ele vai embora. É para sempre. Tá? Eu fiquei de ler até o 17, mas vamos ler, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Isso aqui não está falando para o mundo. Tá? Tá falando para pessoas que conhecem a palavra, que é discípulo, conhece a palavra. E essa pessoa que é discípulo, que conhece a palavra, vai pecar, vai errar, vai falhar. Mesmo assim, ele não é visitação do Espírito Santo. Ele é morada, é para sempre. Acabou, é Bíblia, é Bíblia. Paulo vai dizer assim, ó, aquele que se entrega a Cristo, aquele que está com Cristo, se torna um só espírito com ele. Ou seja, está acoplado. Tá? Mas vamos lá. Vamos lá. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco. Porque habita Convosco. Gente, essa expressão que habita convosco, nesse inteirinho aqui, Cristo ainda não tinha sido assunto aos céus. Não tinha se cumprido o dia de Pentecostes. O Espírito ainda não veio ainda para eles. Tá? Mas Cristo está usando uma linguagem dentro de uma visão de antemporão, fora do tempo. Para habitar convosco. Ó, pega isso aqui. Para habitar convosco, coletivo. Aí a gente pode dizer, mas isso aqui está fora. Igual na história veterotestamentária, que o Espírito vinha sobre rei, profeta, sacerdote, juiz, vinha sobre. Para estará convosco, porque habita convosco, essa expressão convosco é no meio, tá? Habita no meio de vocês e também em vós. Em vós. Ah, gente. É forte, né? É só até 17. Mas se eu pegar no versículo 23 do capítulo 14, eu vou botar aqui, abre aí, vida, capítulo 14, versículo 23. Vou você botar aqui, ó. João 14. Eu quero ler João 14. Eu quero que você leia o versículo 16, vírgula. Qual outro versículo? 16. O outro é o 17. É o 17. E o outro é o 23. Olha o que diz o 23, vida. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Jesus respondeu e disse-lhe. João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele. E faremos nele morada. E faremos nele. Morada. Faremos nele morada. Morada. Faremos. Plu. Faremos, ou farei, singular, faremos, plural. Faremos nele. Tá? Posso até puxar uma setinha para cá nele. Botar indivíduo, pessoa. Indivíduo, pessoa, ou seja, o que está dizendo? Aquele que me ama, guarda a minha palavra, faremos, eu, o Pai e o Espírito Santo, faremos nele morada. Então eu posso pontuar aqui embaixo, aqui, ó, só um ponto aqui embaixo, aqui, ó, e botar assim, ó, você é morada. E não
e não visitação. Quem é hóspede aí, quem é hóspede, quem é hóspede aqui no teu coração, é o pecado. Que em breve vai embora. Porque isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade ao toque da última trombeta. Porque a última trombeta vai tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, que ficarmos vivos, seremos transformados a encontrar com Ele. Aleluia, Deus. Oh, glória! Somente aquele que está aguardando esse grandioso dia. Oh, aleluia! Deus seja louvado. Maravilha. Vamos voltar lá agora para 2 Coríntios 5, 1 a 10. Deu para pegar aqui? Sim. Deu para entender? Sim. Deu para entender? Vamos voltar para lá então. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós lemos o versículo 2, vamos ler do 3 a seguir. Lê do 2 a seguir, ó. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, que não é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa expressão aqui, eu não vou entrar nos pormenores agora, porque nossa aula está quase acabando. Esse tribunal aqui não é para condenação. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Esse tribunal aqui é para você receber galardão por tudo aquilo que você fez pelo corpo, por meio do corpo e no corpo. Quer seja bom e quer seja ruim. Não é condenação, mas tem gente que vai receber coisa ruim porque fez coisa ruim com o corpo, por meio do corpo e através do corpo. Exemplo, não tem de fato nenhum texto direto rasgado, que é proibido fazer tatuagem. A gente pega um texto de Levítico lá, mas o contexto é imediato e o contexto remoto é outro. Só que nós somos morada, casa, habitação do Espírito Santo. Alguém me perguntou, pastor, educador, professor, eu posso fazer tatuagem? A pergunta que eu faço é, você deixaria alguém rabiscar o muro da tua casa? Deixaria sim ou não? Então. Aí você quer rabiscar a casa que não é tua? O muro da casa que não é tua? Aí se eu orar, se Deus responder, se tu orar e Deus falar que sim, que eu acho impossível, você faz, tá? Mas tudo que nós fizermos no corpo, por meio do corpo e através do corpo, nós vamos receber o pagamento por isso, tá? Má alimentação, tá? Se você vê desde Gênesis, desde lá do Antigo, Deus sempre proibiu gordura. Porque faz mal para o coração, Ele sempre proibiu. E se você automaticamente come desenfreadamente, você está prejudicando o seu corpo. Você vai responder por isso. Portanto, a glutonaria é pecado.
Deu para tentar entender? Deu? Deu para tentar entender? Então, gente, olha só. Para poder entender melhor, essa é a nossa aula de hoje, tá? A gente continuando ainda na página 102, né? Tá lá no finalzinho, né? Que a Escritura nos oferece um duplo relato da criação, tá? Nós vamos ter que avançar para a gente poder ganhar terreno no campo da apostila. Mas essas coisas que foram passadas aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo quis que a gente soubesse, quis que a gente absorvesse, porque existem muitas pessoas que automaticamente criaram uma utopia, criaram uma visão de algo que não existe, porque os antigos nos passaram, e quando a gente vai ler a palavra de Deus, quando a gente vai para o texto sagrado, a gente vê que não é nada disso que nos passaram. A gente consegue ler um parágrafo aqui ainda, vida? Consegue? Então vamos lá, ó. 102. A Escritura nos oferece um duplo relato da criação do homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e o outro em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23. A primeira narrativa contém o relato da criação de todas as coisas, na ordem que ocorreu, enquanto que a segunda agrupa as coisas em relação com o homem, sem nada implicar com respeito à ordem cronológica do aparecimento do homem, da obra criadora de Deus, e indica claramente que tudo que precedeu serviu para preparar uma adequada habitação para o homem como rei da criação. Ela nos mostra como o homem foi colocado na criação, rodeado pelo mundo vegetal e animal, e como ele iniciou a sua história. O primeiro Adão, que no hebraico é Adão, vamos escrever um quadro na próxima aula, tá? E essa expressão aqui, Adão, ela tanto aponta para Adamar, que nome de Adão, Adão no hebraico, aponta para Adamar e aponta para Adão, que é sangue. Ou seja, Deus botou no Adão, no nome de Adão, terra e sangue, no mesmo nome. Significa avermelhado, ou aquele que foi feito de Adamar, que é terra, e que tem a pele da cor de Edom, vermelho, por causa do Dan, que é sangue. Não podemos entender que o homem seja apenas uma criação de Deus. O homem é mais que uma criatura, pois existe entre o homem e Deus uma relação mais profunda, mais significativa. O homem foi criado para viver numa situação familiar com Deus, numa íntima comunhão. Há certas particularidades nas quais a criação do homem sobressai em distinção a outros seres vivos. Isso aqui nós vamos falar na próxima aula, tá? Já falar na próxima aula com mais clareza, porque eu preciso passar um quadro acerca do nome de Adão e também acerca do nome de Eva no hebraico, tá bom? Então a gente vamos parar aqui na página 103, tá? Vamos parar aqui no tópico 1. A criação do homem foi precedida por conselho divino. É claro que eu não posso esquecer, se eu esquecer me lembra a vida, me lembra alunos, para a gente entrar nesses pormenores aqui em hebraico, tá? Sobre o nome de Adão em hebraico, em Adamar, Adão, Dan, enfim, tá bom? Então a gente vamos orar para a gente poder concluir a aula de hoje, que foi muito boa, foi muito top, foi magnífica. Deus nos levou para o caminho que Ele assim quis que a gente adentrasse, tá? Quando eu falo essa expressão aqui de morada, gente, de morada, não quer dizer que você vai viver numa prática pecaminosa, tá? Porque quando o Espírito Santo veio até você, ele faz com que você tenha nojo das coisas passadas, das coisas antigas, tá bom? Vamos orar aqui para concluir. Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Agradecemos o Senhor por esta aula. Agradecemos pela tua infinita misericórdia, pelo Senhor saber dos nossos erros, ter ciente das nossas falhas, das nossas limitações. Mesmo assim, decidiu nos escolher, decidiu nos chamar, decidiu morar em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Filho. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Jesus Cristo. Eu te agradeço, Espírito Santo. Muito obrigado. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, a gente se vê na próxima aula. Página 103. A criação do homem
foi precedida por um conselho divino. Hashtag, você é morada e não visitação. Deus te abençoe.